Vamos à nossa questão 12, uma questão de MHS, movimento harmônico simples. Preste atenção na leitura da questão. A questão nos diz o seguinte: em um oscilador harmônico simples, a energia potencial na posição de energia cinética máxima, item A, tem um máximo e diminui na vizinhança desses pontos. Item B, tem um mínimo, aumenta à esquerda e se mantém constante à direita desse ponto. Item C, tem um mínimo e aumenta na vizinhança desse ponto. Item D, tem um máximo, aumenta à esquerda e se mantém constante à direita desse ponto. Para sabermos a resposta certa, nós precisamos analisar o gráfico da energia desse MHS, o gráfico da energia do movimento harmônico simples. Mas antes eu queria explicar para você o conceito de movimento harmônico simples. Então anota aí, o movimento harmônico simples, primeiro, é um movimento periódico e segundo, ele é um movimento que tem inversão de sentido. Ele precisa ter essas duas características para ser considerado um MHS, movimento harmônico simples. Primeiro, ele precisa ser um movimento periódico. No caso, o que é um movimento periódico? É um movimento que acontece sempre com o mesmo intervalo de tempo. É um movimento repetitivo e se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. E ele precisa ter inversão de sentido. Olha o nosso caso aqui, o exemplo que eu coloquei do sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, desprezando todos os atritos, ele pode ser considerado um MHS, um movimento harmônico simples. Ele começa aqui quando a mola está no máximo de sua elongação, ou seja, nós temos ele aqui na amplitude mais A, que é o máximo da sua elongação. Quando soltamos esse bloco, a força elástica puxa esse bloco, ele passa pelo seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é esse ponto em que a mola não está nem esticada e nem está comprimida. Mas a força ainda puxa essa mola e ele chega aqui na sua máxima compressão, na sua amplitude negativa, ou então na sua máxima elongação em que a mola pode se comprimir, menos A. E depois começa tudo de novo. Então o tempo para esse bloco sair daqui, chegar até aqui e depois voltar, vai acontecer sempre com o mesmo intervalo de tempo. E ele vai ter sempre essa inversão de sentido quando chegar nas amplitudes. Quando ele chegar em menos A, ele vai inverter o seu sentido para a direita. Quando ele chegar em mais A, ele vai inverter o seu sentido para a esquerda. Então, são características do MHS, movimento harmônico simples. Uma outra característica que vai nos ajudar a resolver a questão é que a energia mecânica no movimento harmônico simples é conservativa, ou seja, se mantém constante. E essa energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Lembrando que a energia cinética é energia associada à velocidade. Então, toda vida que o objeto tiver velocidade, ele terá energia cinética. Em que pontos nós podemos dizer, deixa eu pegar aqui o pincel, que esse bloco terá velocidade? Bom, quando ele estiver aqui na sua máxima elongação, na amplitude positiva, a velocidade desse bloco é igual a zero, porque ele está parado, ele vai começar do repouso. Depois ele começa o seu movimento, vai aumentando a sua velocidade e vai ter velocidade máxima quando ele passar pelo ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que a velocidade é máxima. A velocidade é máxima no ponto de equilíbrio. Depois a mola vai fazer uma força contrária ao movimento e ele vai diminuindo sua velocidade até chegar na amplitude negativa. Então aqui nós teremos que a velocidade, mais uma vez, é igual a zero. Em outras palavras, a energia cinética vai aumentando entre a amplitude e o ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio a energia cinética é máxima, depois vai diminuindo até chegar na amplitude negativa. E a energia potencial? A energia potencial está relacionada com a força elástica. Então nós vamos ter energia potencial elástica máxima nas amplitudes. Então aqui nós vamos ter a energia cinética máxima, a energia potencial máxima. Aqui no ponto de equilíbrio a mola não está estendida, então nós não temos energia potencial elástica que é igual a zero. E nesse ponto aqui, mais uma vez, a energia potencial elástica é máxima.
Então, só recapitulando. Nas amplitudes, nós temos que a energia cinética é igual a zero, porque nós não temos a velocidade. Nós temos que a energia potencial nas amplitudes é máxima. No ponto de equilíbrio, a energia cinética é máxima, porque a velocidade é máxima, e a energia potencial elástica é igual a zero, é mínima. Vamos construir o gráfico para esse movimento harmônico simples. Olha só, eu tenho o eixo aqui da energia, e esse eixo horizontal, que é o da deformação da mola, esse ponto aqui representa esse ponto quando o bloco está na máxima elongação, na amplitude positiva. O ponto zero aqui está representando o ponto de equilíbrio, quando o bloco passa aqui pelo ponto de equilíbrio. E o ponto menos A está representando a amplitude negativa, a máxima elongação de compressão da mola. Então vamos começar nesse ponto aqui. Nesse ponto, vamos começar fazendo o gráfico da energia cinética, tá bom? Então, nesse ponto aqui, a energia cinética ela é mínima, ela é igual a zero. Quando o bloco vai sendo puxado pela força elástica, essa energia vai aumentando. Quando passa pelo ponto de equilíbrio, nós temos a energia cinética máxima. Depois a força elástica vai empurrando no sentido contrário, diminuindo a velocidade, e essa energia vai diminuindo, até chegar no menos A, onde nós teremos energia cinética mínima. Então esse gráfico aqui de vermelho está representando o gráfico da energia cinética, ok? Vamos desenhar agora o gráfico da energia potencial. Veja o seguinte, nesse ponto mais A já começa com energia potencial máxima. Então, vou começar bem aqui, ó. No ponto mais A, nós vamos ter que a energia potencial elástica, vai ser de azul aqui, já começa máxima, nesse ponto aqui. Depois ela vai diminuindo, quando chega no ponto de equilíbrio, passa a ser igual a zero. Então, nós vamos ter, olha só, esse gráfico. Depois que passa pelo ponto de equilíbrio, ele vai ficando cada vez, essa força vai fazendo o seu trabalho, e quando ela chegar aqui, ela para. Então, nesse caso, nós vamos ter uma energia potencial elástica máxima novamente. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter energia potencial elástica máxima. Então, olha só, passou pelo ponto de equilíbrio aqui, vai aumentando, até chegar na amplitude negativa na máxima compressão. Então, esse gráfico aqui está representando, está um pouquinho feio, mas está representando a energia potencial elástica do movimento harmônico simples. Então, você deve compreender que aqui, ó, você vai ter a máxima energia, ou seja, a energia mecânica, certo? Então, vamos analisar novamente o item da questão. Vamos primeiro ver o que foi que a questão pediu e analisar quais são os itens. Então, olha aí comigo. Em um oscilador harmônico simples, a energia potencial na posição de energia cinética máxima, é igual a quanto? Qual é a posição de energia cinética máxima? Essa posição aqui, não é isso? Então, como é aí a energia potencial? Ela é mínima. Então, nesse ponto aqui de energia cinética máxima, a energia, que é o ponto de equilíbrio, né? A energia cinética, aliás, a energia potencial elástica é mínima. E o que é que acontece com ela nas vizinhanças, né? Como a questão falou. Então, nas vizinhanças, ela aumenta. Então, tanto para a direita como para a esquerda, depois do ponto de equilíbrio, a energia potencial elástica vai aumentando até chegar tanto na amplitude positiva como na amplitude negativa. Certo? Você entendeu? Então, no ponto de energia cinética máxima, a energia potencial elástica é mínima e vai aumentando nas suas vizinhanças até chegar na amplitude positiva ou na amplitude negativa. O item que mais se encaixa com isso é o item A. Desculpe, não, é o item B. Tem um mínimo e aumenta à esquerda e se mantém constante também, não é o item B. Tem um mínimo, item C, e aumenta na vizinhança desse ponto, correto. Então, o item correto da questão 12 é o item C. No ponto de energia cinética máxima, a energia potencial elástica tem um mínimo e aumenta na vizinhança desse ponto, item correto,
item C. Uma questão interessante sobre movimento harmônico simples. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E continue comigo, se preparando aí para a segunda fase da UES 2018, estudando aqui, fazendo as questões da UES 2017.2. Vamos juntos? Vamos então para a nossa questão 13. Vamos lá.